Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje é dia de nós conversarmos sobre as minhas leituras do mês de setembro. Vocês estão curiosos? Bora conferir comigo. Então, gente, o mês de setembro eu considerei bastante produtivo. Achei que eu li muito bem e, aliás, o que me preocupa com relação ao mês de outubro, porque eu já comentei aqui que geralmente quando eu leio muito no mês, no outro eu dou uma travada. Mas a questão é a gente se divertir. Eu quero mostrar para vocês, então, sobre o que eu vou falar esse mês. Se vocês se lembram, eu participei da Spring Read. Vou deixar linkado aqui para vocês sobre as minhas leituras da Spring Read, a maratona literária de primavera da Kabuki TV, da Karine Leôncio. E essas leituras estão aqui. Eu, inclusive, não gravei como foi o meu resultado da maratona, mas posso aproveitar para falar aqui que eu, assim, achei que foi muito produtiva, foi muito boa, justamente pelo fato de eu ter conseguido ler todas as 4 leituras que eu me programei. Então foi bacana. Mas vamos lá, vamos conversar. A primeira leitura que eu fiz e que eu consegui concluir de boa, assim, mas que foi uma leitura progressiva que eu já andei falando com vocês, foi de uma leitura de betagem que eu fiz, tá aqui, tudo separadinho. Eu não li isso tudo, claro, nesse mês de setembro. Li um pouco no Kindle e um pouco aqui, que foi a leitura de betagem do livro do Bernardo Stamato, Mochileiros do Multiverso, chamado Pesadelos através do Espelho. É um horror psicológico que ele começou a escrever. Bernardo, como eu sempre falo aqui, é escritor parceiro do Café com Leitura. Ele é autor, já era do Abismo, o Torneio dos Campeões, Crônicas do Éden. De vez em quando eu coloco lá no Café com Leitura também alguns contos relacionados à fantasia medieval sombria. Porém, ele me convidou para fazer a leitura e foi um trabalho muito gostoso, foi um trabalho muito legal em que a gente conversou bastante acerca dessa proposta do escritor. Então foi um trabalho muito gostoso estar conhecendo essa outra face de escrita de Bernardo Stamato. Eu já conhecia um conto dele de horror, mas assim, conhecer a fundo essa proposta de Pesadelos através do Espelho foi muito bacana, foi super legal e assim, vamos torcer que esse livro venha logo, né? Para que a gente possa conversar mais sobre ele, porque por enquanto o que eu posso passar é que concluí a leitura de betagem do livro Pesadelos através do Espelho de Bernardo Stamato, do Mochileiros do Multiverso. A outra leitura que eu fiz foi essa aqui, Contos dos Esquecidos e Outras Histórias, de Túlio Augusto Lobo, foi publicado pela editora Dialética. Tem unboxing aqui que eu fiz, que eu recebi esse livro já tem um tempinho. São vários contos do autor, contos voltados a algumas críticas sociais, algumas reflexões acerca do que a gente vive hoje, muito aflorado na pele com relação à educação, saúde, cultura, reflexões acerca de temas que estão relacionados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, aos direitos e deveres do cidadão enquanto ir e vir também. E assim, o que é politicamente correto, politicamente considerado errado, mas assim, sem nos inferir a sua ideia e nos convencer dessa ideia, mas nos mostrar o que a gente vive realmente no nosso país com relação à política, ao social, né, ao histórico social. Inclusive, eu e Túlio fizemos um bate-papo muito legal lá no @café_com_leitura acerca dessas histórias que Túlio nos traz. Infelizmente, nós não conseguimos salvar, o Instagram não deixou que a gente salvasse esse bate-papo, mas foi muito rico, muito construtivo. Tem uma outra história do Túlio também para ler, mas fica para uma outra ocasião. Uma outra leitura que eu fiz assim muito rapidinha, eu fluí bastante também, porque nas minhas audácias eu coloquei leituras simples, gostosas, rápidas. Para outubro eu deixei leituras mais potentes, mais darks, então assim, eu acho que talvez por isso também eu esteja travando. Mas essa leitura aqui, Drops, foi publicada pela editora Lura, parceira do Café com Leitura, chega a rimar, de Hélio e Yasuo Matukawa. São histórias de amor, são crônicas de amor, bem rapidinhas, bem simplesinhas, em que o Hélio nos traz histórias, fatos corriqueiros relacionados a sentimentos, crônicas de amor, de sentimentos, de idas e vindas no dia a dia com relação a sentimentos aflorados
no nosso coração, no nosso dia a dia, com o outro, para o outro, sobre o outro. Então, também fica aí a dica de Drops, que foi uma leitura que eu fiz no mês de setembro. Mais uma leitura bem rapidinha, bem providencial, foi Escrevinhações, tá? De Andréa Cibele da Luz, eu recebi da editora Inverso, e foi, assim, uma leitura muito fininha, se vocês observarem, assim, realmente bem curtinha. E Escrevinhações eu achei muito interessante, que lendo sobre a escritora eu vi que nesse programa de fomento à leitura, que eu valorizo bastante, que eu super admiro, da editora Inverso, que traz as parcerias em apoios nacionais, a escritora Andréa Cibele, ela traz, como o nome já nos sugere, Escrevinhações, de rabiscos, escritas que ela faz, que ela fez em papeizinhos que ela deixou escondidos na gaveta e jogados pela casa. Eu sou uma pessoa que sou muito de fazer isso. Eu tenho muito papelzinho, muito post-it que eu deixo coladinho em cadernos de escrita, justamente para na hora que eu sentir, no momento certo, eu trazer, assim como a Cibele trouxe pra gente, publicado pela editora Inverso, e que eu convido vocês a estarem conferindo também. Eu marquei alguns textos e ela fala assim sobre a minha melhor virtude e o meu maior pecado. Eu achei muito interessante. Falo de dores e dos amores que passaram pela sua vida, por exemplo, dentre essas várias escrevinhações. Então fica aí mais uma dica do Café com Leitura, uma leiturinha muito rápida e gostosa de ser feita ali, muito rapidinho. Mais uma leitura que eu fiz e que essa aqui foi a minha primeira leitura da maratona Spring Read, da maratona literária de primavera. Li super rapidinho também. Eu recebi esse livro da editora Pendragon, Três Desejos, do escritor Julius Brenning. E Três Desejos é uma fantasia. Eu adoro fantasia e falar de fantasia é falar de editora Pendragon com assim o maior carinho, o maior respeito, porque realmente essa história aqui, embora ela tenha uma narrativa bem intensa, o escritor trabalha muito na descrição e eu gosto bastante disso, não pesou a mão em momento nenhum. E ele traz a história de um menino um tanto mimado. Ascar era um jovem assim, cheio de vontades, e ele num belo dia, nos surtos de mimos dele, de vontades que ele não ousava pensar que não deixassem que ele executasse, algumas coisas muito interessantes aconteceram com ele, e ele tem acesso a uma lâmpada em que ele tem direito a 3 desejos. E a questão está justamente aí. Julius Brenning, ele traz uma descritiva, uma narrativa bem próxima, embora seja na fantasia, bem próxima do que nós temos de realidade, sobre até que ponto nossos desejos influenciam na nossa vida, na nossa rotina. Tomar atitudes de forma impensada vão nos trazer algum benefício. Eu trouxe mais para esse lado. E quando o Ascar tem acesso a essa lâmpada e ele resolve esfregar e requerer esses 3 desejos, ele vai vivendo isso de uma forma muito, assim, diferenciada, muito chamativa a gente pensar sobre essa curiosidade do que eu pediria. E no momento que ele tem acesso a essa lâmpada, esse esfregar da lâmpada, a gente vê assim a magia tomar conta da história, dentro, como eu falei, de uma narrativa bastante intensa, mas que realmente muito gostosa, não cansa, nos faz pensar. Ao final passa uma mensagem que, através de certas atitudes de crueldade e de um pouco egoístas do personagem, do protagonista, nos faz refletir sobre até que ponto a gente precisa daquilo que a gente deseja, né? Se aquele desejo é de fato providencial pra gente, até que ponto aquilo vai ser importante ao nosso dia a dia e até que ponto aquilo vai mexer com as vidas, né, com a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Então eu achei assim muito legal. Foi a minha primeira leitura do Spring Read. Eu andei conversando bastante lá nos stories do Café com Leitura. Andei inclusive conversando bastante com o Július. A gente vai fazer um bate-papo também no mês de novembro. Já estamos assim conversando para uma live. Vai ser muito legal poder falar dessa história que Julius Brenning coloca muito, muito bem aqui no seu material. Uma outra leitura que eu fiz e que eu amei de paixão, todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonada,
é Anne de Avonlea. Adoro as histórias de Anne. Eu recebi esse livro do grupo editorial Coerência. É o segundo do box que tá por vir, né? Aos pouquinhos, gradativamente. E já recebi o terceiro, não vejo a hora de ler. Vai ficar para uma leitura mais à frente, mas assim, acompanhar a trajetória de Anne Shirley, de Green Gables, de Avonlea, e que por aí à frente a gente vai conhecendo essa menina crescendo e trazendo a sua trajetória de vida de uma forma muito bonita, muito leve, muito gostosa, através de toda a escrita de L.M. Montgomery, com essa edição perfeita do grupo editorial Coerência. Eu vejo, como eu já disse, um presente. Tem Reels lá no Café com Leitura, é uma publicação muito bonita. A gente tem visto aí essa história de Anne em domínio público, tem sido publicada por diversas editoras, mas essa aqui, para mim, é uma das mais belas, uma das mais caprichosas, e que eu tenho tido prazer de dar continuidade. Como eu falei, não demora muito, eu trago Anne da Ilha para vocês também, e pretendo continuar trazendo. São 8 nesse volume, né, nesse box. Eu espero, como eu falei com um amigo, que seja o primeiro box que eu consiga completar. Então essa leitura aqui de 300 e poucas páginas foi muito gostosa para mim também no mês de setembro, mas a gente ainda vai conversar muito mais de Anne, justamente porque ainda nesse mês eu li também, recebi essa HQ lindíssima que traz Anne de Green Gables. E, gente, eu fiquei apaixonada. Coloquei também lá no meu Instagram, no Café com Leitura, porque traz de uma forma muito bela o que a gente consegue associar num material muito bonito, tanto a adaptação da Netflix quanto o primeiro volume de Anne de Green Gables, e tá lindíssimo, de capa dura. Foi de uma parceria com o grupo editorial Coerência, e eu também tive esse privilégio de receber. A gente vai estar conversando mais através do cafécomleitura.com também sobre essa leitura. Coloquei nos meus destaques do que eu estou lendo, tá? E eu fiquei apaixonada. Eu fiquei realmente muito apaixonada. Então, no mês de setembro, Anne fez parte da minha vida com muito carinho, assim como eu tenho certeza que não demora muito, fará parte também novamente. Mas eu também li um romance de uma escritora que eu considero uma parceira colegona, que eu tenho conferido assim o trabalho, e eu gosto muito, tenho gostado muito. Ela é booktuber e escritora, que é o livro Desejo e Honra. Eu comprei esse livro logo no inicinho da greve dos Correios. Coloquei esse livro também, assim como eu coloquei Anne e Três Desejos, coloquei também na maratona. Como eu disse, eu consegui cumprir com essa leitura, com essas leituras da maratona. E esse livro me chamou muito, é de uma leitura muito gostosa, muito simples, nos enreda, vamos colocar assim, com a história de Amanda. E Amanda, ela é uma ladra que precisa fugir dos guardas da força pública, e ela vai parar numa fazenda, e lá ela tem umas questões sobrenaturais. Esse romance tem um pouco do sobrenatural, e tem amor também, como eu gosto muito, e uma capa belíssima, lindíssima. Eu tive a honra de conhecer o trabalho da Tatiane Durães, que é uma parceira de trabalho de booktuber, né? E ela tem me ensinado muito. A gente vai conversar mais sobre essa leitura tão bem traçada, tão bem narrada, tão bem trabalhada, que a Tatiane Durães nos traz nessa trajetória de Amanda, na fuga, e que através de uma fuga ela descobre várias coisas sobre ela e sobre o amor, e que faz com que ela reveja as questões da vida dela, muitos ensinamentos sobre a vida dela e sobre a forma como o amor pode nos trazer através do sobrenatural, através do perfume das flores, das rosas, momentos muito bonitos que vão marcar a vida dela para sempre, em Desejo e Honra, que Tatiane Durães é a autora da trilogia Arcantes. E eu falei um pouquinho também sobre, mas assim, de uma forma bem breve, bem rapidinha, sobre esse livro também, lá no vídeo da maratona. Eu também fiz uma leitura muito rapidinho, muito gostosa. Também tem Reels, assim como de Anne, também tem um Reels muito bonitinho, que a Milena até me ajudou a fazer lá no Café com Leitura no Instagram, que é dessa obra aqui, Dix. Gente, que delícia essa obra, de leitura genial.
tá? De Adelita Becker, e eu assim me encantei muito. Eu fiz também um unboxing, mas tem assim um bom tempinho, essa leitura demorou a sair na verdade, mas eu fiz um unboxing sobre Dix, o Dinossauro em Curitiba. Eu tive o prazer, no momento em que esse aqui já tem resenha, coloquei resenha no cafécomleitura.com acerca do site do Leitura Genial, e olha, eu super recomendo não só Dix, o Dinossauro em Curitiba, que é uma leitura bem interativa, colorida, mas que a Adelita Becker, ela também tem, assim, fiquei assim extasiada com o site. Vou deixar o link para vocês conhecerem o site de Adelita, e que tem muitas leituras, um trabalho muito bacana de incentivo à leitura infantil, e que eu, enquanto educadora, valorizo pra caramba esse tipo de trabalho em que ela coloca de uma forma muito lúdica, muito didática, o trazer, o chamar a criança para estar lendo, interagindo, junto não apenas dela com a história, mas dela com os pais. E para educadores também fica uma dica muito bacana, muito assertiva, em que a Adelita Becker traz no seu site, não apenas, como eu falei, Dix, o Dinossauro em Curitiba, mas também nas suas demais obras que estão disponíveis no site do Leitura Genial. Bom, gente, é isso. Com exceção de Pesadelos através do Espelho, que eu fiz uma leitura de betagem, eu gostaria de saber de vocês se vocês conhecem alguma dessas obras que eu trouxe para vocês. Trouxe N de forma dupla, né? Trouxe Três Desejos, Desejo e Honra. Vocês participaram de alguma maratona também que envolveram livros próximos dessa vibe? Vamos conversar. Quero muito papear com vocês e, como eu sempre digo, fiquem daí, porque eu vou estar sempre por aqui trazendo mais novidades. O Café com Leitura aqui no YouTube tem sido uma proposta de interação com leituras diversas bem bacana. Deixo meu carinho, meu beijo, e me aguardem que eu vou estar voltando por aqui também, ok? Tchau!